Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Felipe Dias, sou o diretor, fundador da NEOS Desenvolvimento e também idealizador da comunidade OBM Brasil. Eu estou aqui para a gente fazer uma conversa muito bacana com o meu amigo e já de algum tempo colega de trocar várias informações, várias conversas, que é o Hernando Neves Filho, que é professor da UEL e coordenador, vice-coordenador, né, da pós-graduação em análise do comportamento. Além disso, depois o Hernando vai contar um pouco mais da história dele, mas o Hernando, além de professor e pesquisador, também é um empreendedor. Já esteve em vários negócios, está sempre aí também conectando com outras empresas. E exatamente essa vai ser a nossa conversa. Hoje nós vamos conversar sobre como integrar a ciência e o empreendedorismo. É possível isso? Não é possível integrar ciência e empreendedorismo? E quais são os caminhos para isso? É essa conversa que nós vamos ter hoje e vários outros assuntos aqui com o Hernando, que tem um vasto repertório de temas envolvendo tanto ciência quanto empreendedorismo. Hernando, obrigado por ter aceitado o convite. Você sempre aceitando os nossos convites malucos, né? A gente fez várias iniciativas, você sempre apoiou. Então, obrigado por tudo isso. Muito bom estar aqui podendo comunicar, falar um pouco do que eu ando estudando, do que eu ando fazendo, dos meus planos para o mundo, né? Porque eu acho que o mundo precisa de mais ciência, empreendedorismo precisa de mais ciência, empreendedor quer resultado. E o que dá resultado é método, é ciência. E a gente tem muita coisa para discutir aí. E essa ciência é século XXI, não pensar só nas ciências administrativas de gestão. Ciência, método científico, né? Pensar a sua empresa, nos seus produtos, as suas metas, a sua gestão, como a gente pode aprimorar isso? Com que ferramentas a gente tem para entender a situação e atuar sobre ela? Isso é ciência. Eu acho que o futuro do empreendedorismo já é, né? É incorporar cada vez mais esse tipo de pensamento, essa lógica, né? Que ela se alinha à produtividade e se alinha ao bem-estar do trabalhador também, que a gente consegue trabalhar com essas duas coisas aí. Ótimo. E, Hernando, quando a gente fala de ciência, o que a gente pode enquadrar como ciência hoje? Pois é, ciência é método, né? Por exemplo, eu vou começar falando da minha história. Eu sou psicólogo, analista do comportamento, né? Trabalho aqui como professor, coordenador de uma pós-graduação em análise do comportamento. Como o Felipe falou, já passei pelo empreendedorismo, né? Já passei pela iniciativa privada. Eu faço parte daquela legião de doutores formados desempregados, né? E no Brasil a gente tem muitos programas de pós-graduação que formam muito doutor e a maioria é formado para ser professor. E não tem lugar para ser professor nas universidades, né? Não tem nem nas públicas, nem nas privadas. Não tem vaga, não tem concurso, não tem mercado. Então a gente tem um monte de doutor que vai para o empreendedorismo, que começa a fazer startup, que começa a buscar outras maneiras, né, de aplicar aquele conhecimento hiper especializado que aquela pessoa conseguiu num doutorado, que é conhecimento basicamente de fazer ciência, de ter método científico, né? Então eu vejo que empreendedorismo, criar empresas, vender produtos, inovar, né, precisa se conectar com o que as ciências em geral, principalmente as ciências da área específica, né, estão produzindo, para não se tornar anacrônico, né, para não repetir o que a gente já está sendo feito, para dar aquele passo que está faltando na sua empresa. Isso às vezes está nas universidades, está na literatura também, né? Então eu estou nesse movimento, agora eu parei com o empreendedorismo, tá? Sou funcionário público, dedicação exclusiva na pesquisa, mas eu formo meus alunos para isso. Eu formo meus alunos de mestrado e doutorado e desde a graduação, interdisciplinar, principalmente psicologia, mas quem passa por lá, eu dou essas dicas e trabalho essa formação. Que na iniciativa privada a gente precisa de mais ciência, a gente precisa de mais método, a gente precisa de mais especialização, né? E a gente tem no Brasil essa mão de obra formada já, um monte de mestre e doutor hiper especializado nas suas áreas e que eu vejo já como... Observei pelo Brasil isso em Fortaleza, Belém, vários lugares, que empresas que elas colocam doutores, pessoas que entendem da metodologia científica para pensar os problemas da empresa, elas ganham um diferencial. Você tem alguém pensando os problemas da empresa com metodologia científica, com as coisas mais recentes, que sabe buscar na literatura científica soluções para os problemas que ali surgem, né? Que o gestor está vivendo o problema, ele está lá, né? Isso é um outro trabalho esse de identificar e pensar soluções para o problema, buscar no mundo que já existe de possíveis modelos ou caminhos para resolver problema, aprimorar processo e tudo mais, que é a literatura científica. Interdisciplinar, né? Tem da psicologia, tem da gestão de pessoas, da administração, né? Até história ajuda a gente a entender os movimentos das inovações, né? As inovações humanas, de onde elas vêm, que grupos fazem, que tipo de empresas produzem mais ou menos, né? Então tem um universo inteiro que eu sinto que a gente está nesse momento de encontrar essas duas coisas aqui no Brasil. Em outros mundos, de outros lugares, isso já existe. Acontece, né? E em maior ou menor grau. Não é todo mundo funciona assim, né? Mas aqui no Brasil eu sinto que a gente está começando e precisa disso.
Hernando, é interessante você falar isso porque eu estou muito no lado do empreendedorismo, né? Como eu estou lá no trabalho de consultoria, estou muito em contato com esse gestor e que ele se depara com problemas no dia a dia. Muitas vezes ele vai resolver pelo feeling, né, como a gente brinca, né? Coloca o dedo na boca e vê para onde o vento sopra. E às vezes já tem solução que foi pensada, que foi desenvolvida. E se não tem pelo menos um método para achar boas soluções. E aí eu vejo 2 desafios muito grandes. O primeiro é, pelo lado desse empreendedor, ele enxergar na ciência, nos pesquisadores, um caminho para isso. E, por outro lado, você falou de formação, né? Você está ali formando pesquisadores. Como formar o pesquisador para também fazer essa integração com o empreendedorismo? Eu sei que, em geral, as pós-graduações, né, estrito senso, então mestrado, doutorado, vão estar muito direcionadas para a academia, em geral. Sim. Né? Tem um desafio grande de mostrar para esses alunos e pesquisadores que existe uma oportunidade dentro do mercado privado, não necessariamente privado, mas pelo menos dentro das empresas, né, dentro desse caminho. E como que você faz isso por esse lado, né? Você lá como formador dessas pessoas, desses pesquisadores. Como que você consegue mostrar para eles esses caminhos? O primeiro ponto, as próprias pós-graduações já estão mudando. A dica para os empreendedores aí que estiverem escutando a gente, as nossas pós-graduações no Brasil, em todos os cursos, falo com prioridade da psicologia, que é onde eu estou, né? Mas a gente está cada vez mais formando para o mundo, menos para ser professor. Porque não tem vaga para todo mundo e nem precisa que todo mundo seja professor ali, né? E a gente já identificou que as metodologias da ciência, o que forma um mestre e um doutor, é fazer ciência. Ele descobre, aprende, passa 6 anos ali, se juntar mestrado e doutorado, né? 2 do mestrado, 4 do doutorado, aprendendo a fazer a sua ciência, né? Da comunicação, da psicologia, da administração, das ciências fisiológicas, seja lá qual for, né? E o que acontece, o que eu vejo, né, na nossa formação, como não tem lugar para tudo isso, as pós-graduações estão começando a fazer esse contato. O que eu faço, né, como o que deu certo na minha vida, né? Como eu fui um desses doutores desempregados por um tempo, fui para a iniciativa privada, a gente fez a diferença criando um departamento dentro de uma empresa de prestação de serviços de psicologia, né, lá em Fortaleza, que a gente criou um departamento de pesquisa dentro da empresa. Eu, como doutor, lá coordenava vários estagiários, tinha iniciação científica com Isso bolsa. foi na Imagine, né? Lá na Imagine, tecnologia comportamental, uma grande empresa lá do Ceará. Um beijo lá para Lidiane, que ainda está trabalhando lá com o pessoal. Foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz na vida, falo mesmo. Foi meu primeiro contato com você, foi lá, né? Foi, a gente se comunicou lá, lembra? Pensando no livro, né? Tinha editora, exatamente. Então era uma empresa de prestação de serviço e a gente tinha um setor de pesquisa dentro da empresa. E o que a gente fazia lá? A gente pesquisava os problemas da empresa. Por exemplo, se a gente tinha uma empresa lá que trabalhava um fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, nesse setor de pesquisa a gente fazia, por exemplo, ficha de registro, de observação e de relatório que fosse padronizada para os 3, que conversasse com os 3. Né? Dentro do que a empresa precisava na sua prestação de serviço. Então vocês prestavam um serviço como cientistas para o seu cliente, como para a empresa. Isso, e era o marketing da empresa e fazia toda a diferença. A gente estava trabalhando com autismo, o autismo é cheio de pseudociências. Né? Muitas áreas são, né? Então a gente dava essa força dizendo, olha, aqui a gente tem um grupo de cientistas, de especialistas conectados com a universidade, a gente produz ciência aqui dentro, a gente está construindo as nossas coisas com esse pessoal, olhando para isso e formando gente. Então era tanto uma vitrine da empresa dizer, olha, isso aí é hipercapacitado, o pessoal está trabalhando com ciência, o pessoal está fazendo dentro da empresa para o meu cliente, personalizado, né? Porque o que está no livro é uma coisa, você tem que adaptar da empresa para o seu cliente até chegar nele. Então isso é um outro trabalho, não está no livro. Precisa desse tipo de gente lá para fazer essa organização. Né? Então eu vi que mudou muito a empresa, né? A capacidade de coisas que a gente tinha para fazer lá. Né? Lá vocês prestavam serviço só para empresas especializadas em autismo ou não? Pois é. A ideia do PDI é que a gente começava trabalhando para a própria Imagine, mas a gente estava expandindo para outras empresas. Né? Que a ideia é como a gente cria um protocolo padronizado, propriedade intelectual a gente vende depois. Sim. A gente vendia livro, a gente vendia cartilha, várias coisas que a gente estava produzindo de acordo com o nosso serviço, para usar no nosso serviço, mas para patentear, fazer um copyright e vender para outros. Que aí, assim como a gente aprimorava o nosso serviço no primeiro passo, com os doutores ali conversando, a gente tinha essa ideia de fazer um mercado disso. Né? Vamos criar coisa padronizada para vender para outras empresas, para instrumentalizar e melhorar o trabalho de outras empresas aqui também, que eventualmente não tem capacidade de ter um setor de pesquisa interna. Mas essa
essa tem e essa vende. Isso agrega valor para a empresa. Esse é um mercado possível também para o pesquisador, né? Exatamente. Vivi disso. Criar Ganhava protocolo. mais lá do que agora como professor. Porque tem demanda. O mundo precisa disso, né? Na psicologia a gente vê recursos terapêuticos, essas coisas. No mundo e no Brasil inteiro, vários terapeutas fazem seus recursos, né, para usar nas suas sessões clínicas, né? E se a gente tivesse um marketplace disso? Bota todo esse pessoal para juntar e cada um vende, um time de doutores dá só um selo. Olha, ó, isso aqui, ok, esse tá ok, passa no teste mínimo, vende aqui, né? Tem um selo de garantia ali. Você tá falando isso, eu tô pensando aqui. Tem hoje muita empresa de software como serviço. A gente poderia ter ciência como serviço, né? Exato. É onde eu contrato ali um pacote de pesquisa para o meu problema, né, também. E aí que entra, dá para fazer isso com comportamento, né? Com ficha de registro, com aprimorar sua relação com o cliente. E aí que entra, a ciência entra em cada um desses aspectos do dia a dia empresarial. Você pode aprimorar esses processos, pensar em coisas, né? Tanto que já existe um modelo bem consagrado, como tu falou, que já está na literatura, a gente sabe, isso aqui funciona. Como também pegar para a sua realidade. Na minha coisa que eu faço não existe. Vamos criar, vamos tentar criar. E a metodologia científica, ela te dá os caminhos para criar isso, né? Observar, intervir, observar, linha de base, né? Todas aquelas técnicas de observação, que é o dado, baseado em evidência. Você fala, eu fiz isso aqui, deu certo, isso aqui deu errado, porque eu tive como registrar isso, né? Pessoal, eu aproveitei que eu tô com o Hernando aqui, trouxe um caderninho para eu anotar tudo. Já que eu não consigo vir ter aula aqui na UEL, então eu tô tendo uma aula aqui com ele hoje também. Então aproveita e já anota também, que ideias vão surgir muitas, já estão surgindo aqui, né? Hernando, a Imagine existe ainda ou não? Pois é, acho que eu tô por fora até. Tem que perguntar pra Lidiane lá, mas eu sei que o trabalho continua, né? Os doutores que foram pra lá ficaram, a Ana Arantes, que é especialista na área, ficou. A Ana era da Imagine. Também, a gente trabalhou junto, aprendi coisas com autismo com ela. Outro abraço pra ela também. E isso foi legal de ver o impacto também no local, de como a gente criou um negócio, levou um monte de doutor pra lá e como isso impactou a vida de um monte de gente. Por exemplo, eu tenho um aluno aqui na UEL, um monte que veio de lá. E como eu não tenho pós-graduação dessa especialidade lá em Fortaleza e aqui tem, como eu fui lá, fiz o contato, o pessoal tá vindo direto da UFC, que é a Federal do Ceará, para cá, né? Fazer essa ponte, esse intercâmbio, né? E para esse doutor ou pesquisador, né, que vai empreender e criar um negócio, talvez parecido com esse que vocês criaram, né, que é a Imagine lá. Não necessariamente esse, mas outros possíveis que vai ali para a área de empreendimentos e etc. Hoje, como você enxerga, qual é a principal dificuldade, a principal barreira que ele vai enfrentar para isso? Várias. Depende da área, depende da especificidade, mas são geralmente, se a gente está pensando na função de um doutor numa empresa, ou de uma pesquisa dentro de uma empresa, para os gestores, a gente está falando de inovação. Né? Tem empresa que não precisa inovar, já está tudo bem definido, aí você é fazer bem feito aquilo, seguir o protocolo. Às vezes você precisa só de alguém para garantir que aquele protocolo está ok, que dá para aprimorar, se não tem uma novidade, né? Mas empresas que têm que inovar, estão fazendo uma coisa que é novidade, ou que elas querem ser a diferença dentre as concorrentes, os demais do ecossistema, né? Aí faz todo sentido você ter alguém pensando nessas inovações lá dentro. Essa figura de um doutor, né? Ou de alguém com um doutorado, alguém pesquisador. A contratação de um pesquisador, né? Vale do Silício, as áreas de grande inovação, tudo contrata doutor a rodo, né? Aqui, aí como eu falei, no Brasil depende, porque onde a gente tem inovação, contrata. Eu tenho vários colegas meus da USP que estão aí, doutores, nos startups da vida, foram contratados. Tem muito trabalhando em inteligência artificial, né? Junto com startups de inteligência artificial. Mas essa lógica aí que dá para aplicar em qualquer tipo de empreendedorismo, né? Trazer um cientista para entender as relações, os processos da tua empresa, né? E se não quiser contratar alguém, vá você fazer um mestrado e doutorado na sua empresa que dá certo, né? Esse sentido de pegar essa metodologia científica, que ela auxilia muito. E é o que eu sempre falo, ela auxilia o que o empreendedor quer, resultado. Que ciência é o que te dá resultado. E qualquer resultado que der, você tem como voltar e rever, porque você tem um método, você tem como medidas daquilo, você tem como observar, registrar. É um trabalho adicional. A replicabilidade é uma característica importante da ciência e para o negócio também, né? Exatamente. Se a gente quer... A ciência, isso é importante para produzir conhecimento, né? Pra gente, isso aqui é um conhecimento bem estabelecido, testa, retesta, hipótese, vai mais dado. E no empreendedorismo, é como você garante uma qualidade, você garante também uma replicabilidade daquilo que você entrega ao seu cliente, lá na ponta. Quer dizer, eu tenho um protocolo para produzir tudo isso. E veja, a minha empresa não está parada aqui. Eu estou pensando em como melhorar isso. Eu tenho profissionais pensando nisso. Eu tenho um setor para isso, né? Então, eu vejo o futuro do empreendedorismo. Startups já trabalham com isso, né? Mas é incorporar. Quem estiver trabalhando com inovação, é essa a dica, tá? E como eu falei, como tem muito doutor desempregado, é mão de obra barata, tá? Porque a gente está desesperado, querendo qualquer emprego. Aí depois a gente mostra o serviço e sobe lá dentro na carreira. Sempre assim. A gente entra baixo, vai mostrando serviço e vai subindo, né? Mas isso é uma situação...
até para quem pensa em empreendedorismo, usar esse pool, né? Esse grande recurso humano que a gente tem nesse país, que é um monte de doutor desempregado. Doutor, doutora, está todo mundo formando e não tem vaga. Esse pessoal é hiper especializado em várias áreas, né? E se a gente conseguir tocar nessa fonte de recurso humano para a iniciativa privada, a gente vai destravar muitos caminhos, né? De aprimoramento, de novos serviços, da gente não ficar tão dependente de coisas externas também, né? Porque a gente consome muito ciência de ponta de fora. E a gente tem um monte de doutor desempregado aqui que poderia estar fazendo isso ou que sabe os contatos para isso, né? Sim. Então a gente está perdendo recurso, né? A gente não está aproveitando isso. E você falou que para empresas que buscam inovação faz todo sentido, talvez outras não. Agora a pergunta é, cabe uma empresa não buscar inovação hoje, né? Não sei nem se ela vai ter espaço se ela não estiver inovando. Então acaba que todas as empresas precisam buscar. Claro que algumas não vão ter recursos também, né? A gente precisa entender essa realidade que existem empresas maiores, menores. As menores nem sempre vão ter recursos para isso. Mas aquelas que já passaram da fase de sobrevivência e querem continuar crescendo, etc., não tem outra solução a não ser passar por inovação. E aí entra esse caminho da ciência como um caminho necessário para isso também, né? Que aí liga com o meu primeiro grande objeto de estudo, né? Que foi criatividade, né? Como antes de eu ir para o OBM, né? Eu trabalhei com origem de comportamento novo, com pombo, rato, macaco, corvo, tartaruga, cobra, ser humano, jovem, desenvolvimento típico, atípico e adulto. Só não trabalhei com terceira idade ainda, mas vou trabalhar, né? Nem que eu chegue lá, né? Quando eu chegar novo, lá. né? Tá pra quando eu chegar lá, aí eu já começo, eu conheço um pessoal ali, já vou fazendo experimento, né? Mas com tudo isso eu estudei criatividade, origem de comportamento novo, né? E a inovação, ela é comportamento, né? Depende de contingência, depende de um monte de coisa. Então, você consegue construir ambientes que favoreçam a inovação, né? Com ciência. Eu tenho justamente a minha especialidade como cientista é organizar esse tipo de ambiente. Consigo 100%? Não, mas eu sei o que mais dá certo. Eu tenho as ferramentas para avaliar caso a caso que tipo de criatividade eu quero instalar naquele ambiente, como manter isso. Tem literatura para isso, tenho dado disso. Eu mesmo produzi alguns desses, né? Então a gente está nesse momento de levar isso para as empresas, levar isso para o mundo real, né? Então é fazer essa transposição da ciência, do que funciona, para as aplicações do dia a dia, né? Que a gente está nesse momento, o que acontece? 50 anos atrás a gente não tinha tudo isso de ciência. Hoje em dia tem centenas de milhares de artigos por dia, né? Então a gente tem um volume de conhecimento a ser aplicado muito grande, que está lá isolado nos artigos científicos, né? E tem esse outro trabalho, além de produzir a ciência, o de aplicar essa ciência, né? Que é quem lê e vai, manda para o mundo real e organiza a coisa toda ali. E também é fundamental um pesquisador, né? Porque ler um artigo, interpretar e trazer isso para a realidade não é um trabalho fácil, né? É um conhecimento especializado. É muito especializado. Você leva 6 anos para aprender isso e ainda fica aprendendo pro resto da vida. É complicado, né? E é por isso que há uma demanda e a gente tem isso. Nossas pós-graduações no Brasil formou um monte de mestre e doutor e essa mão de obra está aí pouco aproveitada. A gente tem um recurso humano enorme para aproveitar, formado, todo mundo aí. Nossos pesquisadores de doutor geralmente vão para fora de outros países, né? Que tinham programas, tem de novo agora, né? Então a gente tem muita mão de obra capacitada. Só que as empresas ainda não... Muitas já, né? Eu passo por vários, faço consultoria, converso com o pessoal, mas acho que a gente empurrasse mais essa ideia de que, olha, a gente tem esses profissionais, conversem com eles, levem isso para a sua empresa, né? A gente tem um novo caminho para seguir aí. E como tu falou, inovação precisa de criatividade, precisa de comportamento, tem que estimular isso. Inclusive para criar algumas questões que sejam mais nossas, né? Com as nossas variações, com as nossas características. Que inclusive foi uma observação que fizeram comigo no trabalho, na apresentação que eu fiz na JAC MG, na jornada lá de análise do comportamento há umas 2 semanas. Até a Carol, que com certeza vai assistir essa nossa conversa aqui. Ela falou uma coisa que é verdade. Hoje, por exemplo, dentro de OBM, né, que é essa área de análise do comportamento, a ciência comportamental aplicada à gestão, é muito importado, né? A gente tem muito material importado. Claro, tem muita coisa produzida aqui, mas mesmo que é produzido aqui, é referenciado no trabalho fora e a gente tem pouca produção aqui. Tecnologia nossa, digamos assim. E necessariamente isso precisa passar pela ciência, pelos pesquisadores, isso em contato com a empresa. E ela fez essa provocação e eu tenho a visão que ela tem a razão muito grande sobre isso, né? Isso não só na área de comportamento e gestão, mas para todas as outras. Sim. Quando a gente vai pegar a produção também, ela é muito importada. O conhecimento, métodos de produção, isso em todas as áreas. Então, trazer esses pesquisadores para criar algo nosso
também é muito importante. Exatamente. Pensa no mercado, né? Só da gente importar o que deu certo fora, beleza, vai te dar uma chance ali de dar certo. Sim. Se você adaptar para sua realidade local, vai ter muito mais chance de dar certo. Você entende o mercado, as pessoas, as necessidades, os sentimentos, né? As redes simbólicas que ali estão, e você traduz aquilo que funciona para sua realidade, né? Eu, como sou paraense, né? Lá em Belém a gente vive muito isso, essa coisa decolonial, né? Que é, bora fazer o que é nosso, bora valorizar a nossa cultura. Foi um boom econômico e social na sociedade. A minha geração, eu pelo menos tenho essa interpretação. Os professores de história lá da UFPA, meus colegas podem rever isso, mas eu, como vivendo a história, sinto muito isso e faz sentido, porque você conecta com as pessoas locais. Só importar dá certo. A gente é muito americanizado, a gente é muito globalizado, a gente conversa com outras culturas tranquilamente. Mas quando você tem aquele diferencial de que aquele é seu, daquilo foi criado para mim, para minha cidade, para minha população, é um extra. E geralmente tende a funcionar e é um valor social relevante e importante hoje em dia. Né? Sem dúvida. Que é outra coisa que a ciência faz, né? Ela permite a gente entender o zeitgeist, entender o momento que está agora, né? Ciências comportamentais, sociologia, né? A gente entende o que as pessoas pensam, o que elas querem, o que elas não gostam agora. E você desenha as suas ações de acordo com isso. Né? Pode comprar briga? Pode. Pode surfar uma onda? Pode. Entenda a situação e aí faça com ética, né? Sempre, né? Mas você não está cego, perdido, assim, vou fazer um negócio porque eu gosto e vou ver o que dá. Não, veja a situação, entenda, e a ciência te dá essas ferramentas, né? E quando a gente fala de ciência, muita gente sempre pensa em ciências biológicas, ciências de materiais, e esquece que ciências também são ciências humanas, ciências sociais, comportamento, que é muito do que você trabalha também. Mas isso é legal, vou fazer um adendo, porque de fato a gente tem muita ideia que ciência é isso, né? Um implemento tecnológico. Tecnologia é isso, né? Com a gente fala tecnologia, acho que é isso, né? Bateria que acende luz. Mas não, tecnologia, fazer uma tabela, como eu fazia lá na Imagine, é tecnologia. Você organizar uma tabela para que outros profissionais tenham um preenchimento do seu trabalho de maneira fluida, organizada, que comunique com outros profissionais da sua empresa ou que trabalham em conjunto. Isso é uma tecnologia. Tecnologia comportamental, de gestão, né? Organizar os processos das pessoas dali, como a gente pode fazer um feedback imediato, como isso é tudo tecnologia. São essas novas tecnologias comportamentais. E aí tem outra coisa, né? A gente vive num país desindustrializado, né? Onde estão os empregos hoje? Estão nos serviços. O Brasil é uma economia de serviços hoje em dia. E se a gente tem uma ciência comportamental que trabalha com como a gente pode aprimorar comportamentos, a gente tem literalmente o mapa da mina de como aprimorar serviços. Que foi o que eu vivi quando eu fiz esse setor de pesquisa e desenvolvimento, né? Você tem como aprimorar qualquer prestação de serviço, desde como você organiza a sua ficha de registro, a devolutiva para o cliente, a forma de relacionamento com o cliente, como você organiza equipes multidisciplinares, né? Tudo isso é tecnologia. Tecnologia de gestão comportamental. Isso é interessante porque se eu não tiver esse caminho, que é o caminho muito que é feito pela ciência comportamental, não tem replicabilidade. Exatamente. E eu não tenho tecnologia, né? Eu tenho, usando uma palavra lá do professor Roosevelt, que eu falo assim, foi um dos grandes influenciadores da minha trajetória, ele usou uma expressão que eu acho muito feliz, que ele fala assim, se eu estiver muito focado nisso, né, na aplicação, em pouco contato com a ciência, eu tenho a chance mais de produzir artesanato do que tecnologia, né? Exatamente. E é exatamente isso. Se não tiver algo que é replicável, e mesmo na gestão, né, às vezes não necessariamente uma empresa de serviço, eu tenho uma empresa, às vezes, que é uma indústria. Se eu não tiver uma gestão que ela foi documentada e replicada, eu tenho grandes gestores artesanais ali, né? Eles são artesãos ali na gestão. E não necessariamente eu tenho um método de gestão que foi replicado pela empresa inteira. Agora, se eu crio tecnologia dentro da própria empresa, às vezes, eu posso ter um método de gestão que todos aplicam, claro, com suas variações, mas que eu tenho ele como conduzir, né, o passo a passo e replicar isso. E isso é legal que comunica também com a criatividade, né? Sim. E que tem a ver com tudo isso. Porque criatividade, geralmente, a gente imagina que é algo do ser humano. É dele. Ele nasceu com, nasceu sem, num mundo pouco democrático aí. Você tem ou não tem? O mundo do talento, né? Isso já não é mais cientificamente moderno, tá? Isso daí é iluminismo, já tem muitos séculos. Hoje em dia, a criatividade é um fenômeno natural, né? Disperso na natureza. Vários animais apresentam. Qualquer ser humano pode ser criativo em diferentes medidas, né? Ser criativo é comportamento novo funcional em diferentes situações. E hoje a gente tem toda uma ciência para organizar. Como que é a definição que você fez de criatividade? Essa é complicada, viu? Não existe... que eu tenho que pegar, que tá aqui, tá, gente? Então, vai a dica. Não existe uma definição para todo mundo, mas tem um artigo, Runco e Jaeger, 2016, que eles organizaram aí mais de 2.000 referências do que era criatividade. Eles viram que é tudo diferente, mas sempre tem 2 critérios que se mantêm em qualquer definição. Que criatividade é algo que é novo e que é funcional. Novo, por exemplo, é falar blé, blé, bu, bu, bu.
Tá, mas qual é a função disso, né? Novo em funcional é eu criar uma nova teoria, né? Eu criar uma nova tecnologia, eu criar uma nova ficha de registro, eu criar um novo aparato eletrônico, uma nova prestação de serviço, né? Então tem que ter sempre esses dois critérios. Algo novo, né? Que não ocorreu antes, é inédito para a pessoa ou para o grupo e que é funcional para um determinado contexto. E para a ciência isso é possível de aprender? Sim, aprendido? aprender, desenvolver, observar, estudar. A gente tem metodologias para observar isso dentro de uma empresa, dentro de um país, tá? A gente consegue medir os índices de criatividade a partir de várias medidas como patente, formação de professores de um país, né? A gente consegue fazer isso também de uma empresa, pensando nela como uma microcultura ali, né? Então a gente consegue também organizar a criatividade, ambientes que fomentem isso, né? Essas coisas são muito utilizadas lá. Harvard Business School, é só isso que o pessoal trabalha lá, né? As coisas de aprimorar a criatividade, liderança, né? Até dei uma aula na especialização, né? Esse fim de semana aí, sobre liderança e criatividade, especialização de OBM também, que é justamente como, no mundo em que é necessário ser inovador, nem todo mundo é, né? Para você ser inovador e criativo, todo mundo pode ser, mas todo mundo tem que aprender a ser. Se você não aprender, dificilmente você será. Às vezes a gente aprende na vida, é do jeito da pessoa, mas às vezes você leva para caminhos que não te levam a ser muito criativo. Então você tem que aprender essas habilidades, né? Que é basicamente variar e recombinar. Dando a dica aí, se expor a múltiplos exemplares. Isso que é assim, ó, quer ser criativo, o que a ciência comportamental faz? Ó, resumão. Variar comportamento, recombinar. O que é recombinar? Partes de coisas que você já aprendeu, cria coisas novas. Variar, você está falando de fazer coisas diferentes? Ligeiramente diferente. Faz aquilo que você faz ligeiramente diferente. Todo dia eu tomo café, hoje eu vou tomar chá. Dá uma pequena variada, manter a mesma rotina, mas dá uma variada. Se expõe a novas contingências, novos contextos, né? Que o pessoal chama que é experiências diversificantes. Tanto que na criatividade para a gestão, entrando na gestão, e essa coisa também já fazendo um paralelo aí de como a gente cria inovação numa empresa, como a gente aplica a ciência. Tem vários dados dessa parte da Harvard Business School, inclusive, né? Que mostram essas coisas de como a gente consegue fazer brainstormings ou output de ideia criativa num grupo de pessoas. Todos os dados mostram, tá querendo ou não, isso é ciência, né? Mas quanto mais diversa o time de pessoas que está pensando numa solução, mais diversas vão ser as possibilidades de solução, né? Isso tem vários estudos que mostram lá, que é bem Estados Unidos, né? Pega um monte de gente formada em Harvard, Ivy League, as mesmas universidades que formaram com os mesmos professores, passaram pelos mesmos cursos e botam eles para ir lá para o Vale do Silício, pensar num brainstorming, numa solução de problemas. A variação das soluções que eles vão dar vão estar muito curtas, porque eles têm a mesma origem, pensam as mesmas coisas, estão ligados nos mesmos problemas, têm o mesmo uma background. História muito parecida, né? Então os problemas, os calos deles são os mesmos. Então eles vão pensar em soluções parecidas. Quando você começa a colocar pessoas diferentes, outros olhares, que aí entra aquela questão de a gente trazer a coisa para o Brasil, fazer o nosso, botar um brasileiro para pensar nisso, a coisa muda. Você começa a ter um pool de recombinações, né, de opções de inovação maior, porque você tem mais ideias que podem entrar ali. Não necessariamente todas vão ser úteis, né? Mas você tem mais com o que trabalhar, pensando em brainstorming, em gerar ideias novas, né? Então o dado básico é quanto mais diverso o time, mais diversas serão essas ideias. Quanto mais homogêneo, de recombinar, né? Quanto mais homogêneo, mais parecida vai ser. Tudo bem que às vezes você precisa de coisa muito específica. Eu quero criar uma nova técnica de cirurgia de dedo. Vou chamar só médico cirurgião de dedo, né? Então é todo mundo para aquilo. Mas você pega de uma universidade, outro de outra, um que estuda uma outra especialidade. Dá para dar uma pequena variada nisso, né? Você falou de variar e recombinar. Você deu exemplo aqui de recombinar pessoas diferentes e de histórias diferentes. E se eu, ou um gestor, ou alguém específico, a pessoa quer se tornar mais criativa, não a empresa. Porque a empresa, acho que combinar, né, trazer pessoas diferentes é um caminho. Ela tem como recombinar também dentro do seu próprio comportamento, dentro do seu próprio dia a dia? É isso que eu estudei a vida inteira. É como essa recombinação intra-sujeitos, repertório que você aprende na sua vida em algum momento e depois você precisa recombinar isso em 2, 3 partes, coisas novas, né? Dá. E você pode aprender a ser um recombinador, a buscar as informações, as partes e saber juntar partes, né? Eu virei isso, de tanto trabalhar com pombo e rato, eu tô sempre recombinando coisas. Olha o negócio, penso, estou juntando, pensando em ideia, junto pessoas para inovação também. E é um caminho para inovação, para criatividade, para coisa nova, né? Juntar partes, né? E a ideia é isso, tenha um repertório amplo, se especialize, por exemplo, numa área ou outras. E aí a dica para recombinar é: fuja do comum, né? Vai ler um negócio de matemática, de geografia, vai ler um livro de biologia evolutiva, pega novas ideias. Porque a nossa tendência é ler aquilo que a gente já está lendo, estudar aquilo que a gente já gosta, né? É sair do seu métier, da sua especialidade. Vai fazer uma outra especialização, vai ler um negócio, que isso te traz novas ideias, te traz novos ares na hora de inovar, que você pode puxar isso, né? Tanto que na história da inovação, quase sempre, não sempre, né? Mas a maioria dos grandes inovadores de uma área vem de outra área. Por exemplo, a análise do comportamento na psicologia, a gente tem o B.F. Skinner, que é formado em letras,
letras e veio fazer sucesso na psicologia. Jean Piaget, a mesma coisa da psicologia do desenvolvimento, era biólogo, foi fazer sucesso na psicologia. Freud era médico e está fazendo sucesso na psicologia até hoje, né? Isso só para falar daqui do meu métier, né? Mas tem várias outras situações. Nas outras áreas isso acontece muito. Nessa troca de expertises que surge a inovação. E você vai ver o nome dos gênios, os inovadores, geralmente eles estão circulando entre essas várias áreas, né? Mas o mundo precisa dos dois, né? Precisa de quem inova e precisa também do hiperespecialista, aquele cara que foca no micro, naquilo, e eu sou especialista só nisso, né? Melhora, né? Talvez ele pegue aquela ideia que surgiu e melhora ali exatamente no hiperfoco dele. Exatamente. E você falou de criatividade e inovação. A gente pode trabalhar como sinônimo ou são coisas diferentes? Que é uma dúvida que muita gente me pergunta, né? Eu mesmo fico na dúvida disso. Eu ser criativo já me torna inovador ou eu tenho mais alguma coisa? Aí é um vespeiro, né? Coisa de cientista, a gente briga entre a gente, é conceito, né? Mas, em geral, a criatividade está focada no indivíduo, o sujeito, é a criatividade da pessoa, um processo, né? O sujeito é mais ou menos criativo, foi ontem, foi hoje, né? Emitiu um comportamento novo ali. E quando a gente fala de inovação, já envolve mais de um sujeito. É quando já tem uma coisa que se espalha na sociedade, né? Uma nova tecnologia, algo que é novo para o grupo, já não é mais só para o sujeito individual, né? Então, a criatividade seria nesse domínio individual ainda, e nova é quando outras pessoas aceitam aquilo que você inovou, né? Tem muita criatividade que a gente tem, por exemplo, músicas e poemas maravilhosos engavetados, né? Nunca foi pro mundo, não é uma inovação, não é nada novo. Ficou ali só seu. Foi criativo, mas está guardado ali mas na minha vida. Ficou sabendo disso. Não teve impacto no mundo, né? E a gente tem várias dessas histórias. Tecnologias foram engavetadas e se perderam, né? Porque tem esse aspecto cultural da criatividade, né? A função, é o novo e a função. Geralmente quem dá a função é a comunidade, a sociedade são terceiros que decidem se é criativo ou não, né? E quando ele vai para a comunidade valida, eu posso chamar de uma inovação. Né? Exatamente. Aí é cultural. Não quer dizer que é melhor, que vai resolver a vida de todo mundo. É a sociedade que escolhe, e a sociedade escolhe coisas. Do seu momento, do seu tempo, né? Então, de certa forma, não tem como ter inovação sem ter criatividade. Exato, também, né? Uma coisa está ligada à outra, mas ela depende dessa validação também. Vou dar o meu exemplo que eu dou para todos os meus alunos, para saber quando você quer saber se isso é um problema comportamental, pensa, se os seres humanos sumissem do planeta agora, esse problema ia existir depois disso. Se sumiu, é problema humano. É problema de comportamento. É coisa da psicologia e a gente tem como ajudar as outras pessoas, né? Porque se pensa a criatividade, se seres humanos sumirem, inovação, acaba a empresa, acaba a necessidade de desenvolver tecnologias, os outros animais ficam aí, o planeta vai ser tomado pelo verde novamente, né? Mas acaba essa necessidade de ser criativo, de fazer arte de novas tecnologias. Porque isso é questão humana. E acaba englobando tudo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, vai sempre englobar isso. Mesmo que ele envolva outras tecnologias, ele vai envolver também tecnologia humana, comportamental, né? Algo nesse sentido. E você falou de inovação, então tem essa validação, e aí é uma conexão grande com o empreendedorismo também, né? Exatamente. Porque o empreendedorismo, especialmente no momento que a gente está, ele tem buscado cada vez mais uma inovação, ou seja, algo que vai ser validado lá, inclusive vai ser precificado, de certa forma, né? Uma inovação que tem um valor social tão grande a ponto de alguém pagar por isso, seja uma empresa, seja uma pessoa, e nesse caminho, né? E ao mesmo tempo, eu vejo hoje o cenário que você falou, eu também vejo muito no dia a dia, que é a empresa com dificuldade de ir lá e deixa eu trazer esse profissional, esse cientista ou esse pesquisador para me ajudar, inclusive, a inovar, né? Na sua visão, essa dificuldade do empreendedor, do gestor, você percebe ela no dia a dia também? E como que a gente poderia, talvez, ajudá-lo nisso, né? Ajudá-lo a fazer essa conexão com a ciência? Percebo, existe, a culpa nunca é do sujeito. Então, a culpa não é do empreendedor. A culpa é do mundo que a gente está mesmo. A gente está vivendo essa transição, essa coisa de incorporar mais ciência no nosso dia a dia, nos nossos processos, né? O empreendedorismo viveu muito bem sem ciência até hoje. Aconteceu. Não, sem ciência é difícil dizer, né? Tinha lá no meio. Mas sem estar explicitamente, né, envolvido como, por exemplo, ter um funcionário que é o cientista da empresa, né? Isso está começando a acontecer, a gente está vivendo esse momento, né? E a dica no Brasil é que a gente tem essa mão de obra dormente aí, esse potencial a ser tocado, né? Os grandes empreendimentos sempre tiveram ciência, sempre, né? Isso não, todos, isso desde sempre. Qualquer coisa. A gente pensa no nosso agronegócio, é a Embrapa. A gente teve a Embrapa lá que fez tudo com ciência e tudo mais, a gente só é o que é porque teve pesquisa antes. Né? E a questão que a gente está no século XXI é que a gente não precisa mais esperar a ciência acontecer. A gente pode levar a ciência para a empresa. A gente já tem esses profissionais que fazem isso e aí eles já vão fazer para a tua demanda, para a tua empresa, para aquilo que tu quer, para o teu protocolo, para o teu cliente, para o teu serviço, né? Para dar o teu diferencial ali, né? E isso nos Estados Unidos, nossos psicólogos, analistas de comportamento, filhos do Skinner que eu falei, vários já foram para esse tipo de coisa, foram montar empresas de
construir equipamento, essas de instrução programada. O próprio IBM começou assim, né, com Albert Daniels, né? Então era essa a ideia, de um cientista, eu vou para o mundo e vou vender o que eu sei fazer. Metodologia, observar comportamento, ter métrica, né? Se eu errei, eu sei onde eu errei, o que deu esse resultado. Eu posso voltar e corrigir ele, rever, porque eu tenho método. Se você não tem método, é feeling. Deu o que deu e é isso, bora tentar de novo. Você não tem muita âncora, né? Com metodologia, com a ciência, que é o que a gente aprende nos mestrados e doutorados, você tem um procedimento, você tem um resultado ali no final, aí você vê, deu isso, vou olhar no meu procedimento. Foi isso aqui que possivelmente levou aquele resultado. Aí começa a mexer essas peças. Replicabilidade, generalização, tecnologia. Você que vai cada vez aprimorando a coisa. Né? É quando a empresa vai nesse caminho, porque eu vejo que é um caminho inevitável para quem quiser crescer e continuar existindo no mundo, cada vez mais, né, Hernando? Porque as coisas vão sendo... Aquilo que não envolve inovação e tecnologia vai ficando ultrapassado hoje muito rápido. Esse pessoal da sociologia já matou essa charada. Criatividade e inovação hoje é um valor positivo da sociedade ocidental e oriental. Todo mundo gosta de inovação. Fala, ser criativo é ser legal, é ser divertido. Não ser criativo, né, não ser inovador é ser ordinário, é ser sem graça, é trivial, é só mais um, né? Então a gente vive num mundo... Isso não foi desde sempre, né? Eu consigo cravar que isso foi em 1880 que começou. Tem vários estudos que mostram que foi em 1880 que essa noção de criatividade como valor começou a surgir na sociedade, né? Sociedade capitalista que a gente tem e tudo mais, né? Que precisa de inovação. A gente tem que criar produtos, tem que criar serviços, tem um monte de problema para resolver no mundo, tem que resolver esses problemas, né? Então isso se tornou um valor. A gente começou a valorizar como sociedade, econômica e socialmente. Econômica, então, aos montes, né? Desde a educação, hoje o pessoal, as criancinhas na escola, olha a criatividade, tem que ser. Já está mudando bastante isso. A gente já vê que a criatividade, a inovação, ela é um requisito individual do século XXI. Nas escolas, a gente já educa as crianças e fala, tem que ser um pouquinho criativo. Você não está aqui só para repetir o que está na prova. Você tem que pensar, né? Pensar no mundo, conectar com as coisas, né? Você já está exigindo que as pessoas individualmente sejam assim. A escola está indo nesse caminho, eu vejo lá século na XXI. escola das minhas crianças lá. É muito disso, vem muito dessa recombinação que você falou, né? De variação, explorar coisas diferentes, então... E ainda tem isso, o futuro da empregabilidade, né? A sociologia da empregabilidade já cravou essa também. Com algoritmo e inteligência artificial, quais são os trabalhos que sobreviverão ao futuro? Os que exigem criatividade. Hoje em dia, nenhum algoritmo ou inteligência artificial, mesmo ChatGPT, essas linguísticas que a gente tem, estuda um pouco isso, né? Pela criatividade. Inclusive, ChatGPT, essa coisa... Para diferenciar no que é. Inclusive, ChatGPT, essa coisa de inteligência artificial, vem tudo da análise do comportamento, tá? Machine Learning, Reinforcement Learning, não é a mesma coisa, mas é inspirado. É a base, Sutton né? e Bartol. Ele só foi existir, essa coisa começou nos anos 90, só existiu porque antes teve Skinner. Foi o pessoal da tecnologia da informação que olhou, olha, eles fazem isso com animais, dá pra gente criar inteligência assim. Inclusive, vários analistas de comportamento foram trabalhar com isso. Robert Epstein, tem uma turma lá na origem desse mal todo, tem essa ciência Pro bem comportamental. ou pro mal, tem uma ciência comportamental. E é isso, no futuro, que empregos vão sobreviver, né? É esses que precisam tomar decisões. É o que tem que lidar com o novo. É o que tem metodologia. É o que sabe lidar com o imprevisto, né? Tudo que tem um caminho de início, meio e fim bem determinado num processo de trabalho vai ser substituído. Já é cobrador de ônibus, atendente de restaurante, de fast food, né? Que é aquilo, você tem um menu fechado, o preço é sempre o mesmo, você vai, põe o cartão e acabou, né? Empresas de aviação, né? Que Qual você já faz o negócio do check-in. futuro também, né? Exatamente. Quais negócios vão... Mas você vê que os empregos, esses que têm um algoritmo... Começa e termina aqui, vão desaparecer. Vai sobreviver, o ser humano vai ser necessário para ele ter esse tipo de habilidade criativa. Que as escolas já estão começando a se preparar para isso, né? Para esses empregos do futuro. Que a nossa geração não era assim, a gente nem precisava disso. A gente está vivendo essa transição. E aí que eu volto lá para a tua pergunta, a culpa não está no gestor. A gente está vivendo isso. A gente está vivendo um mundo... É novo para ele também. Para né, todo mundo, exatamente. A gente não sabe também para onde está indo. E é essa a dica que eu dou. A gente tem os cientistas prontos. A gente tem essa situação no Brasil, isso é único, tá? Por exemplo, você vai... No Canadá não tem tanto doutor, né? Na França não vai ter tanto, eles não formam, né? Isso também é algo novo no Brasil, né? Se for pensar. Exatamente, porque... as nossas pós-graduações são nos 70, 80. Mas eu acho que mesmo assim, esse boom de doutores e mestres, isso talvez tenha 20 anos 2000. anos. Exatamente. Talvez, anos 2000 em diante, que foi que a gente expandiu nos anos 90, nos anos 2000, aí 2010 começou a ter um monte e não tem emprego, né? Mas tem país que não tem esse recurso humano, que simplesmente não tem universidade. Né? Tem 1, 2 universidades no país, Colômbia, né? Que é país pequeno. Aqui a gente tem umas 3, 4 por estado, né? E sempre tem uns programas de mestrado, doutorado, gente indo para fora, né? Então a gente tem esse recurso que só dá para desenvolver aqui no Brasil, porque a gente teve esses 20, 30 anos formando esse pessoal
pessoal, e essas pessoas estão aí. Então, empreendedores, estou dando a dica do sucesso. Dica de ouro, hein, gente? É mão de obra barata, porque a gente está desesperado para ganhar emprego, para mostrar serviço, né? E faz toda a diferença. Mas é isso, é inovação. É um pessoal que vai trabalhar em inovação, um pessoal que vai levar o erro e abraçar o erro na tua empresa, mas é um erro com método. Se tem mas método, esse ponto é importante, né? O erro, a gente aprende com o erro. Precisa estar aberto ao erro, né? Porque ele faz parte do processo. Exato, ciência é erro, né? Você aprende com seus erros e como você tem método, você sabe já o que deu errado naquela situação. Então você vai só, cada vez mais, cada erro te aproxima do acerto na ciência, quando você tem método. Quando você não tem, você está sempre no escuro, tentando novamente. Aqui não, a gente vai cada vez aprimorando a coisa. Esse ponto é fundamental. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero inovação, eu quero trazer conhecimentos, etc. Mas não está aberto para esse erro, né? Ela quer ali Exatamente. que, olha, eu fiz isso, qual foi o resultado? E ciência não é exatamente isso. Né? Aí entra uma barreira atitudinal. Ciência é demorada, leva tempo. E aí é mercado. A gente disputa com as fadas administrativas, né? A galera que chega lá e fala, em uma semana eu resolvo o teu problema. No nosso caso não é uma semana, são meses, é um tempo, é um acompanhamento. Mas é mais seguro, né? A gente sabe. E se der errado, a gente sabe por que deu errado. A gente consegue voltar porque a gente tem método. Sim. Diferente dessas coisas mais rápidas. Não tem nem tempo de fazer uma linha de base, né? Para usar um termo técnico, alguma coisa. Então você não sabe o que mudou. Você só vai fazendo e vai seguindo. E tem efeitos imediatos, né? Mas não tem médio e longo prazo. E é interessante porque como você falou, essas fadas, esses gurus da administração que prometem resultado em uma semana, que apareceram, estão muito espalhados ainda. Redes sociais é para isso. A rede social vive disso. Mas eles estão perdendo um certo espaço, e eu percebo isso nas nossas abordagens. Recentemente a gente fez um trabalho, né, uma abordagem comercial. Já era uma pessoa até que a gente conhecia, tinha feito um trabalho há muito tempo, e ele voltou e falou, olha, quero um trabalho. Aí ele perguntou, quanto tempo? Que é uma pergunta clássica. Toda abordagem é, quanto tempo de agora até toda a estrutura de gestão estar construída? Eu falei, olha, não tem como prever isso, porque realmente não tem como. Tenho mais ou menos uma estimativa, que 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, dependendo da estrutura de como a empresa vai avançar. E a resposta dele me surpreendeu, ele falou assim, agora eu senti confiança. É isso, perfeito. Ele falou assim, se você tivesse me falado assim, era uma coisa rápida, eu não ia acreditar. Porque eu tô cansado de coisa que vem aqui, fala que é rápido, que em 2, 3 meses a gente resolve, e eu não acredito nisso mais. Exato. E eu falei, olha, é uma mudança importante. É essa transição que a gente está vivendo. Essas fadas administrativas, as coisas mágicas vêm, o pessoal aceita, compra, o mercado está lá, só que eles veem o resultado. O gestor já está calejado, ele é esperto, ele sabe, isso aqui foi legal, me cativou, achei interessante, mas não deu o que eu queria. Próxima, né? Então a coisa está andando. A nossa sorte com a ciência é que a gente é mais demorado, mas a gente tem esse lastro. Sim. A gente funciona. Enquanto que lastro, casos... né, que achei uma palavra importante, né? A gente consegue ver o que foi feito, o que deu errado. Talvez ter hipótese de por que deu errado. Sim, a gente tem rede de pesquisadores, né? Tem jornais, congressos da própria OBM que tu organiza aqui no Brasil, junta, por exemplo, no que a gente fez recentemente, o primeiro encontro de OBM organizado por esse cara, muito importante, porque é quando essa galera que está pensando essas coisas se reúne, troca ideia, troca informação. Eu li um artigo novo, um protocolo novo que saiu, dá uma olhada que te interessa, né? Ainda tem isso do cientista. O cientista sempre trabalha em rede, as nossas pós-graduações já formam, né? Então, quando tu contrata um cientista comportamental, tu está levando meio que uma parcela dessa área junto com esse cientista, né? Ele vai comunicar com os colegas, vai para congresso, vai fazer esse tipo de na posição de cientista, né? Para trazer a coisa nova para a empresa. Porque essa conexão faz parte do próprio método. Exatamente. Né, a gente tem que estar atualizado. O cientista, parte do trabalho dele é estar sempre atualizado. Né? Eu já estou desatualizado. Meu doutorado foi em 2015. Eu já tenho que estudar mais as minhas coisas. Na verdade, nunca dá para estar sempre atualizado. Né? A não ser que você tenha um salário para fazer isso. Aí dá. Que é o que o professor não tem hoje em dia, que a gente faz mais trabalho administrativo do que ser professor. Aí tem muito trabalho também de sala de aula, né? Sala de aula é bom. Sala de aula complementa o professor. O aluno te faz a pergunta que quando você está muito especialista ali, você perde. Novamente, são as experiências diversificantes. Eu sou muito a favor de que a profissão pesquisador tem que estar com sala de aula. Senão você vira hiper ali. Muita gente acha que não, Ao contrário, eu vou pelo outro lado, sabe? pelo que eu aprendi com criatividade. Você precisa desse contato com a pessoa leiga, o aluno de primeiro ano do mundo ali de fazer... Mas isso aí que tu tá falando há 10 anos, não faz sentido para mim. Isso quebra, né? Pô, peraí, eu tenho que organizar agora como é que eu falo, buscar novas maneiras. Esse contato, né, é criativo, né? Te dá novas maneiras de lidar com a coisa. Nem que seja a forma de comunicar, às vezes é uma questão relacionada a isso, né? Senão você fica muito hiperespecialista, que foi um problema da universidade. Não que todo mundo tem que ser assim. Tem lugar para o hiperespecialista. É necessária essa função social aí, mas tem que ter os dois, né? E inclusive eu ouço muito de empresários, né, vamos dizer assim, quando aparecem mestres e doutores, eles têm muitas vezes a ideia de que, não, é muito teórico. Você já ouviu isso? Sim. Né? Não, olha, fez mestrado, doutorado, ele não vai ficar muito teórico, aqui a gente precisa de uma coisa mais prática, né? Ele tem uma ideia
parecida com isso. Já ouviu isso alguma vez, Ana? Não, porque na análise do comportamento, né? A gente é muito prático. Mas imagine, já ouvi por aí que de fato tem. E tem pós-graduações que não formam tão bem assim. Tem pós-graduação que é teórica mesmo. O cara estudou teoria e só sabe teoria. Mas é aí que é a dica pros empreendedores. Tem doutor e doutores tudo quanto é tipo, né? Tem esses mais aplicados, mais práticos, né? Por exemplo, na análise do comportamento, a gente tem vários doutores aplicados, que eles já são formados para aplicar conhecimento básico, né? Tem várias áreas que são assim, né? Então, tem essas variedades, esses sabores de doutores e doutoras por aí, né? Tem o teórico que aí sim, dificilmente um filósofo que estudou Hegel vai ter muito para contribuir ali de coisas práticas. Ele pode fazer até um workshop, umas palestras, falar umas coisas ali, mas a coisa prática não é a especialidade dele. Mas tem mestre doutor que é, né? Análise de comportamento é isso. Eu trabalhei com rato, pombo e macaco, sei trabalhar com comportamento, chegou o ser humano lá, óbvio que eu não fiz igual rato, pombo e macaco, né? Teve que adaptar, entender, mas eu tenho a base. Mas o método, né? Igual sim, a origem é comportamento, tem toda uma filosofia por trás, né? Observação, registro, né? Que eu aprendi a registrar comportamento vendo macaco, lá andando lá em Belém, no Museu Emílio Guedes, e depois seres humanos, tudo igual, né? Que você aprende a olhar e observar, técnica, né? Que é metodologia, que é o que a gente aplica. A gente tem conhecimento para levar. Né? Agora, na área de serviços, nas empresas de serviços, é mais comum, né? Você vê pesquisadores, doutores, enfim, que saem ali da formação e vão empreender nessa área. A gente tem muito isso no mercado de aba para autismo, né? Isso. Que é dentro da análise do comportamento, que é a nossa área aqui, psicologia comportamental, né, pessoal? Aplicada ao autismo, foi crescendo em cima de pesquisadores, né? Então, hoje você pega as principais empresas, em geral, elas têm à frente lá um mestre ou um doutor, certificação, etc., coordenando aquela empresa. Isso também em outras áreas de serviço. Então, eu vejo isso muito na medicina, muito na fisioterapia, outras áreas de serviço. Até tecnologia, às vezes, eu vejo esse movimento. E quais outros caminhos você enxerga para esses pesquisadores? Vamos pensar assim, né? Abrir uma empresa é um caminho, e trabalhar com outras empresas é um outro caminho. Você enxerga outras possibilidades? Tem dois caminhos, né? Ativo do doutor desempregado, que é a gente se meter a cara no mercado, ser criativo no sentido de pensa em como você pode aplicar isso que você está estudando. Essas pós-graduações já começam a fazer, já temos esse movimento aí, que é qual é a utilidade desse teu trabalho? Ele é conceitual, teórico, mas o que no mundo ele conversa? Que problema ele resolve, né? A gente já está formando as pessoas mais com essa cabeça mais para o mundo, né? Só que tem esse outro movimento também dos alunos irem se mostrar a cara, né? Mostrar serviço, vender a ciência mesmo, ocupar espaço da ciência, dizer, olha, eu sou cientista e eu consigo pensar em ajudar o teu negócio. Bora tentar, tá aqui o meu plano, bora fazer um projeto, tá aqui quanto tu me paga, o meu contrato. É mostrar a cara mesmo e vender a ciência como um método. E nesse contexto que eu tô falando de que a gente tem como aplicar isso nas empresas. Um outro é dos empreendedores sacarem esse universo do RH aí, não tocado aí, de recurso humano, de mestres e doutores que estão aí disponíveis. Uma coisa que eu estou fazendo na UEL, que eu estou começando, é sempre colocar meus alunos de mestrado e doutorado falando com quem está nas clínicas, quem está na prestação de serviço, né? Fazer uma ponte, e aí é uma ideia minha, já fica a dica para quem quiser, para as universidades se conectarem com as prestações de serviço. Né? Eu, por exemplo, na psicologia, a gente tem essa questão da autismo, aba, né? Várias prestações de serviço. Meus colegas lá de Belém estão tudo empresário hoje, vendo onde cabe um serviço de psicologia para cuidar do idoso em casa que está passando pela aposentadoria, bora lá, cria uma equipe interdisciplinar, a gente vai lá. Tem muito lugar para a gente aplicar isso. Né? E a questão é que, para os empreendedores que estão buscando a gente buscar mais disso, né, da gente chegar até esses empreendedores, eu até me perdi, mas eu lembrei agora. Que é o que eu estou fazendo, é essa ponte, né? Que uma coisa que eu vislumbro é pegar as pós-graduações, eu como coordenador de uma aqui já estou trabalhando nisso, que a gente seja um motor de inovação para as empresas. A empresa não necessariamente precisa ter o ônus de ter um setor de pesquisa dela, porque isso é caro. Você vai ter que contratar um doutor, né? Eu, na iniciativa privada, ganhava mais do que o governo do estado do Paraná está me pagando aqui, né? Muito mais, né? Só fazendo ciência lá, né? E então, a ideia que eu estou desenvolvendo aqui eu tenho os mestres e doutores que eu estou formando e eles estão em contato com as demandas locais ou nacionais. Tem uma aluna minha de doutorado que é nacional, já a Amanda, ela está de olho na BPMC e tudo. Mas ver o que em Londrina tem de clínica? O que precisa? Vocês querem uma pesquisa para a clínica de vocês, para vocês terem um protocolo adequado para vocês? A gente tem os mestrandos aqui, a gente faz em parceria. Então, mas é uma parceria do programa de pós-graduação com a clínica de vocês para produzir pesquisa aplicada para o seu serviço. Isso é muito interessante. Então, já levar os meus alunos para ouvir o que as pessoas
pessoas estão querendo no front. Porque a gente está aqui na academia pensando, estudando, lendo, vendo a literatura de 2020, 2021, 2022, 2023. Quem está lá aplicando tem que cuidar da criança com autismo, tem que formar a equipe, tem que o fluxo de caixa, ali, né? Tem que manter a empresa viva, né? Inclusive, a gente tem interesse em Pronto. OBM. Então é isso. Eu coloco o meu grupo, que é o Criacom. Olha, precisa de alguém ajudando, inclusive, a criar a ferramenta. Eu falo isso muito lá dentro da comunidade, que na comunidade em geral até menos, mas tem alguns outros grupos que a gente fala, olha, eu gostaria de desenvolver alguma coisa que eu vou colocar aqui para todo mundo fazer, porque essa que é a ideia, né? Mas às vezes não dá tempo, porque você está resolvendo essas questões do dia a dia. Olha, o cliente me ligou, teve um problema lá na empresa, eu vou ter que pensar uma solução ali, muitas vezes artesanal, que eu vou ter que... Não tenho nem tempo de pesquisar alguma coisa, tenho que pensar ali e dar uma resposta para resolver. Ok. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter gente criando junto com a gente protocolos, modelos, para que isso não fique algo específico da ANEELS, algo específico... Que a área toda, né, cresça de certa forma, que é o nosso objetivo hoje dentro da comunidade. Mas nasceu na ANEELS, vai estar o carimbinho dela lá. Por exemplo. E essa ideia também tem isso, tanto dos cientistas irem para as empresas, mas das empresas chamarem a gente. Ir lá no programa de pós e falar, olha, eu tenho uma demanda, o que vocês resolvem para a gente? Eu estou começando a criar essa demanda, levando os meus alunos para as empresas, e aí já fica um canal natural, né? A gente já vai ajudando, já vai criando a demanda, dizendo, pô, é legal, já vão ganhando emprego, já vão ficando por lá, né? E faz essa ponte, né? Só que aí você pega a universidade para ser esse motor ali para pensar os problemas de quem está no front. Aqui pensando na psicologia, né? Mas dá para pensar isso em várias coisas, né? E também elimina um pouco aquela ideia que eu falei, da sensação que o empresário tem de que a pessoa é muito teórica. Porque ele já vai ver, ela já vai ter uma experiência quando ela vai lá para conversar com ele e fala, olha, eu fiz esse projeto aqui com a ANEELS ou sei lá, com outra empresa, olha o que eu desenvolvi aqui para eles. Exatamente. Acho que é um caminho excelente de integração. Fica a dica aí, professor também, ó, leva seus alunos para ver as coisas locais que tem, os serviços, para eles já conectarem com isso, né? Tá fazendo a pesquisa e tá vendo o que tem aqui. Nível local, regional, nacional também, né? Que dá para pensar nacionalmente, né? Que pensando em pós-graduação é isso, a gente tem muita especialidade local, né? Tem uma especialidade que só lá em Belém do Pará tem. Então, o cara formado lá tem emprego no país inteiro, né? Sim, entendo disso. Eu. Né? Então, dá para pensar esse tipo de coisa no cenário, né? E é conectar, então, a universidade com isso. Eu estou ativamente tentando fazer isso, mas dá para empresários realmente ativamente irem lá. Cadê os pesquisadores? Tenho esse problema. Quem resolve isso? Cadê as universidades? Né? O poder público já faz, né? O poder público chama sempre as universidades para ajudar, tem várias parcerias com prefeitura, com o STF, né? O poder público já chama os cientistas, né? Porque a gente está lá na universidade pública, paga pelo governo público, eles chamam a gente quando precisa, né? Então a ideia é que os empresários também acessem esse pool de recursos, que é mestre e doutor, que a gente tem a rodo no país, precisando de emprego. E você falou que faz esse movimento com os seus alunos, e eu vejo isso é muito legal, né? Inclusive você falou, por exemplo, do trabalho que vocês vêm fazendo com a Aba Kids aqui em Londrina, de conexão, isso é muito legal. E você tem visto outros centros de pesquisa com trabalhos interessantes nessa linha de integração com o mercado? O pessoal da minha geração. Professores mais velhos, assim, que já tem uma tradição de pesquisa, outro mundo que eles viveram. Outro momento, era né? Outra coisa, não estavam nessa. O pessoal que está entrando agora como professor, que passou pela iniciativa privada porque foi doutor desempregado, é uma outra perspectiva. Sabe da dor também, né? De ser doutor desempregado. Perspectiva, exatamente. A gente vive esse choque. Eu vivo na UEL, a gente vê professor mais das antigas que vê, mas não precisa, ele vai ser professor. Não vai, minha querida. Sim. Não tem mais vaga. O mundo hoje, quando sai uma vaga de professor, muitas pessoas inscritas com pós-doutorado, com muita pressão. Uma para 30, assim, é terrível. E quem vai nessa área de pesquisa, eu acho que acaba sentindo um pouco dessa dor também. Ele quer ir para a área de pesquisa, mas a academia, que sempre foi a grande receptora dessa mão de obra, hoje ela não tem mais esse espaço, né? Ela está ali, também, sai uma vaga ou outra. Os empreendedores, vocês podem ajudar e salvar a gente, porque os nossos alunos estão tristes, que eles realmente falam, e agora o que eu vou fazer? Não tem vaga para professor. Inclusive, o índice de pessoas que vão fazer pós diminuiu no Brasil. Sim. Porque não tem perspectiva. Ele fala, as pós geralmente estão para ser professor ou pesquisador. Sim. Não tem emprego para isso no Brasil. Até você consegue fora, porque a gente forma um dos melhores. Tem vários colegas que se espalharam pelo mundo aí. Mas não é muito difícil, né? Não é uma perspectiva assim. Então a gente está nessa transição, a gente está formando, vai continuar formando, agora é para o mundo. Agora o mercado precisa absorver, porque também é interessante para o próprio mercado, né? Sim. Para as duas pontas, acho que o desafio é integrar essas duas demandas. Recombinar. A gente está com essas duas coisas acontecendo. Tem essa mão de obra aqui parada, hiper especializada, e o mercado que sempre precisa de inovação. E precisa desse tipo de cabeça, das suas diferentes áreas, por aí vai. O empreendedor, o cara da startup que junta esses doutores, ele é
tá juntando inovação. Dá para literalmente, vamos pegar um cara da IA, um da psicologia, outro negócio, criar um negócio novo. Só com os doutores ele vai só desenhando ali, sendo o diretor da obra, né? E você falou uma coisa, é mão de obra barata no sentido de que tem muita oferta nesse momento. E eu acho que é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o seguinte, você passou por isso. A iniciativa privada ela tem uma vantagem, que ela tem a possibilidade daquilo gerar um recurso e a pessoa crescer ali, talvez até ganhar mais depois no médio prazo, né? Porque se ela consegue gerar uma inovação, às vezes aquilo tem um valor tão grande que ela também acaba tendo uma contrapartida muito boa, né? É dela, na empresa. É dela inclusive, às vezes ela cria em conjunto com a empresa e aquilo ali pode ser patenteado, pode ser virar uma tecnologia, né? E ser distribuído. E aquilo gera para ela também um retorno muito grande. Agora, os doutores, pesquisadores que estão sendo formados, estão com essa visão ou não? Eles não enxergam o mercado privado como uma boa possibilidade? Na psicologia, a gente já tá. Na psicologia já era. Isso aí eu vejo em todas as pós que eu passei, tá todo mundo de olho no mercado já, privado. Fazer uma startup, fazer uma empresa, ou ser o doutor da empresa que eu já sou funcionário, para eu poder coordenar, né, o serviço todo. Que até pouco tempo não, né? As pessoas não enxergavam, né? Enxergavam assim, não, eu quero... já pensava em fazer mestrado e doutorado pensando em ir para academia. Era a nossa geração, meus colegas, todo mundo era isso. Agora os meus alunos já não pensam. A minoria, assim. É um assim que sabe, ainda tá meio assim. E que pensa, ainda vou passar um tempo na iniciativa privada. Então a coisa tá mudando. Mas é dessa geração de agora. E Hernando, agora uma curiosidade minha, tá? A gente está falando aqui de empreendedorismo, falamos muito de inovação e criatividade. Agora eu queria entender como que isso se conectou com o trabalho que você fez lá no STF. De fake news. Então... porque na minha cabeça parece que são coisas muito diferentes, mas com certeza essa recombinação tem um elo de conexão. Pois é, que aí é a minha história. Eu comecei trabalhando criatividade, né, humana e não humana, e agora a minha principal linha de pesquisa é desinformação, fake news, né? Que isso começou por causa de uma aluna. A minha aluna Heloísa, que está na UFMG, ela pediu transferência aqui da UEL para lá, e ela queria estudar essa coisa de fake news. A gente fez um projeto de iniciação científica, registrado na UEL, a gente fez tudo. E aí essa coisa que é a dica que eu dou para os empreendedores e empresários. O STF buscou ativamente todo mundo que estava estudando em universidade um projeto que tinha relação à desinformação. Encontraram o meu e me chamaram. Olha, a gente está juntando uns pesquisadores para entender esse fenômeno. Por quê? Desinformação está aí, tem implicação jurídica, né? Questão onde vira crime e onde é liberdade de expressão. Esse é o grande debate da humanidade hoje em dia com rede social, não é só no Brasil, né? Tem as nossas PLs, um monte de coisa. E o que a instituição Supremo Tribunal Federal fez? Chamou cientistas para ajudar. Da comunicação, da psicologia, de todas as áreas. Então a gente tem um grupão, a gente fica pensando o que é desinformação. Impactos nas pessoas, na comunicação, do pessoal do jornalismo maravilhoso. Aprendi que se é fake não é news, né? Porque news é notícia. Notícia não pode ser mentira, né? Se é mentira, fake news é outra coisa, não é uma notícia, né? Então, na própria área do jornalismo, fake news já é uma coisa sem sentido ali. Então, eles brigam com isso, mas a gente começa a recombinar, a expandir esse tipo de coisa. Mas é essa a lógica, né? Essa instituição chamou esses pesquisadores e a gente está debatendo junto, fazendo eventos, seminários, né? Interdisciplinar, para tentar entender o que é esse fenômeno hoje em dia. Aí eu sou o único da psicologia, eu estou lá com o pessoal da comunicação, direito, tem o pessoal da medicina também, e teoria da informação, né? O pessoal da TI, e eu dou essa perspectiva comportamental. Eu falo, tudo isso é comportamento. A minha primeira coisa que eu fiz, que deu um resultado lá, é que fake news, desinformação, repassar informação falsa não é questão de burrice ou inteligência. É comportamento, é gestão, é contingência. Tudo que a psicologia já fala e que a gente faz, né? E é legal, então, que a gente está definindo ali, a gente não, né? As instituições estão pensando que vai ser o futuro das leis, das implicações, como a gente conversa isso com as plataformas de rede social, modelo de negócio, né? Que fake news gera dinheiro. Se eu tenho lá uma mentira que dá clique, dá dinheiro, então roda... O clique é dinheiro, né? Roda e vai embora. E aí a gente tem que pensar, funciona, mas as questões éticas, profissionais, de regulamentação, a gente está nessa etapa. E aí foi legal ver que o poder público chamou cientistas de diferentes abordagens, especialidades, para pensar esses próximos passos, que é o que a gente está fazendo. E está dando certo, né? Foi muito rico para mim, está sendo muito rico para o STF. A gente fez um evento agora lá, né? A gente fez uma mesa com o Fux, excelentíssimo ministro Fux. Ele gosta de economia comportamental. É óbvio, né? Ganhou a economia comportamental, são os nossos Nobels aí da psicologia, né? Tem que gostar mesmo. Mas é essa a ideia, né? Uma instituição chamando pesquisadores para auxiliar num problema. A mesma coisa que dá para fazer na iniciativa privada, né? Com outro escopo, outra dimensão, claro. Mas essa é a ideia. Doutores, mestrandos, cientistas existem para isso. Por isso que eles são formados com dinheiro público e em universidade particular também, para resolver problemas no mundo, com as ferramentas da ciência, ciências específicas e toda a diversidade que a ciência tem, né? Seja um problema de uma instituição pública ou privada, né? A gente estava até conversando aqui antes, que, por exemplo, no Brasil, até há alguns dias alguém perguntou isso, se tinha algum trabalho
com relação a instituições públicas, né? Eu falei lá do trabalho do Thiago, né? Thiago, do Aécio também. Né? Dá para trabalhar com ONG também, organização não comportamental, com coletivos, né? Por exemplo, eu lá em Belém tenho uma iniciativa muito boa, que é o Laboratório da Cidade. Meu colega Lucas Nassar, que o Laboratório da Cidade é um tipo de Think and Do Tank lá do MIT. Esse meu colega estudou no MIT, fez até uma entrevista com o Chomsky. Aí ele levou isso lá para Belém, que é uma ideia de urbanismo de guerrilha. Ele é do urbanismo, arquiteto, arquitetura, essa coisa toda. E a gente pega a cidade, faz um mapa da cidade, vai onde as pessoas estão e pergunta para elas: qual é o problema do teu bairro? Bora pensar em como a gente resolve isso com as pessoas. Ah, então meu bairro não tem área verde, é tudo asfalto e quente pra caramba. Alguém tem um terreno baldio, uma área que dá pra gente fazer um canteirinho, começar a plantar coisa? Ah, o José ali da esquina tem. Bora falar com ele, bora juntar. Quem pode ir todo sábado cuidar da horta? Você mobiliza a comunidade para resolver os seus problemas, sem esperar o poder público. Óbvio que tem limite, né? Mas são essas coisas bem básicas. Ah, não tem área verde aqui, bora criar. Ah, tá faltando aqui uma coisa para lavar a mão pública aqui, bora construir. Ouvir as pessoas das suas demandas e organizar elas para que elas resolvam, né? Elas entre si. Você tá ali só na gestão. Aí essa foi uma conexão entre uma ONG e é o Laboratório da Cidade. Aí eu trabalhei, eu fiz OBM lá com eles, com o Lucas Nassar no tempo. Só comecei, eles já estão muito avançados. Laboratório da Cidade. Laboratório da Cidade, pode procurar, esse é o de Belém. É incrível, um dos trabalhos mais modernos que tem. Tem no mundo todo, esse é um só, que é essa coisa do MIT, né? Lucas Nassar tá tocando lá. E é essa coisa também, gestão de comportamento, ciência, ele é tudo baseado em ciência, que é um Think and Do Tank, né? Que ainda tem esses termos, né? Que é para levar ciência, no caso do urbanismo, e é esse urbanismo, então, que as cidades são contextos de comportamento, né? E esse urbanismo comportamental, que existe, o casal Gell, é um urbanista e uma psicóloga que são casadas e tem o Gell Institute. Eles falam... o trabalho do Todorov também foi um pouco nessa linha aí, né? Em Brasília, se a cidade é contexto, temos que organizar esse contexto, né? Assim, os comportamentos estão aqui. A gente pode criar uma cidade mais organizada para os comportamentos dos seres humanos. Uma cidade mais social, menos social, mais perigosa, menos perigosa. Tudo na arquitetura e organização ali de como o comportamento ocorre. Isso é legal porque quando a gente falou de integração, a gente está falando muito de empresas, setor privado, mas existe terceiro setor, existe integração com instituições públicas, né, como você falou. Então, existe um campo muito grande para esse pesquisador integrar com outras instituições, vamos dizer assim, né? A gente quer sempre fazer essa conexão e essa integração. A gente que é cientista comportamental e está na gestão, aí, essa coisa de pessoas, empresas, a gente consegue trabalhar em qualquer um desses lugares. Onde tem um grupo de pessoas trabalhando de acordo com uma meta, você consegue organizar essa ligação do grupo, a organização interna do grupo, os comportamentos ali para atingir aquela meta. Seja numa ONG, empresa. Inclusive, eu tive a notícia que a Raquel, a Ló, né, lá de Brasília, tá indo fazendo um trabalho um pouco nessa linha. Não tive ainda contato com o trabalho, mas aplicando modelos para questões sociais, enfim, né, trabalhos sociais ali. A gente tá curioso para saber como que ela fez isso ou como ela tá fazendo isso. Imagino que logo a gente vai ter acesso. Maravilhoso. Mas falaram, né, o Samuel me falou que o Samuel trabalha com ela lá e falou que ela tá indo um pouco nessa linha. Isso é muito legal, né? Ver que tem várias possíveis aplicações. A gente, na minha visão, tá muito no começo. Mesmo quando a gente fala de organizações privadas, gestão, tá muito no começo, né? Quando a gente pega a comunidade nossa aqui, é uma comunidade muito pequena ainda dentro do universo do Brasil. Que, inclusive, uma das ideias da comunidade é crescer essa relevância, né? Porque a gente fala, olha, tem tanta coisa que a gente consegue aplicar e resolver problemas, né, corporativos, digamos assim, e as pessoas não conhecem a gente ainda, enquanto área, né? Enquanto área. E esse é um desafio grande pra gente, né? Entrar e mostrar que existe um caminho ali de ciência para resolver as questões das organizações. E a gente tem que mostrar mesmo, porque não é auto-evidente, né? Não tá na cultura, não é que nem criatividade, que é um valor positivo, né? A gente ainda tem que mostrar e ver se é isso mesmo, né? Eu acredito na ciência, no método, então sou bem otimista de que sim, é o futuro. Mas, ciência é isso, pode dar errado. Mas acredito que a gente tá vivendo isso. E o futuro é esse, quem chamar a ciência para dentro da sua empresa. Tem um desafio de trazer relevância para a área, que é muito que a comunidade OBM Brasil foi criada para isso, mas também tem outros desafios. Eu estava conversando com o pessoal lá da Drops Lab, inclusive na Jaque, em Belo Horizonte, e eles falaram assim, Felipe, um desafio tudo bem, uma empresa multinacional contratou nosso trabalho, eles trabalham lá com inovação, né, programas de inovação, com base em ciência comportamental, então um trabalho lindo. Gosto bastante deles. Mas tem alguns desafios. Tudo bem, minha empresa multinacional fechou aqui, eles querem que a gente faça essa aplicação em, sei lá, 10 unidades
5 no Brasil, 5 fora do Brasil. Não tem nem gente para isso. Não tem isso. Entende? Acho que esse é o desafio também, né? Falta cientista no mundo. No Brasil a gente tem esse bando de cientistas desempregados, mas ainda é pouco para as demandas e problemas, né? Isso é uma coisa que a ONU, a Unesco sempre fala, a porcentagem de doutores cientistas pela população de um país, né? No mundo inteiro isso é deficiente. A gente tem mais problema do que tem gente estudando como resolver problemas, né? Então, mas aqui no Brasil a gente ainda tem bastante. E tem o desafio dessas barreiras que a gente colocou, da própria mercado entender o que faz, né? A ciência. Mas, como você falou, também acho que está no caminho. Temos muita coisa pela frente ainda. Quando a gente fala de ciência aplicada, a gestão, para mim, ainda está muito embrionária. A gente tem o universo, inclusive eu venho falando com o pessoal lá da comunidade, tudo bem, você quer atender as empresas que já trabalham com aba, é fácil. Com o mercado do autismo, é o caminho feito. Tudo bem, vai, faz, mas é um caminho feito. Você tá pregando para convertido, né? As pessoas já sabem da relevância da ciência. Agora, crie solução que eu vou vender para pessoa que tem uma clínica médica, que é para pessoa, para empresas, né? Que são indústrias, para empresas que são, bancos. Porque aí sim eu consigo ampliar. E aí tem várias dificuldades ali, inclusive de linguagem e também de caminhos, né? Porque como é o caminho para acessar um banco? Exato. Tem esse desafio ali para quem vai para essa área, mas eu creio que a comunidade vai ajudar bastante nisso. Pelo menos essa é a ideia. Não, a gente está construindo isso aqui agora. A OBM Brasil, olha, esse rapaz aí é ocupado disso no futuro. Estou movimentando. Logo vocês vão ver um movimento muito grande da OBM Brasil. Os meus alunos sempre perguntam, a OBM, que eu dou uma disciplina inteira disso, eles ainda tem outra depois. Né? Onde eu tenho emprego para isso? Eu falo, olha, no mundo real, hoje em dia, quem contrata isso é psicólogo. É psicólogo e psicólogo. Quem já tem uma empresa de prestação de serviço de psicologia que sabe que isso existe e que é relevante. A gente está justamente agora de romper a bolha, né? Mostrar para o mundo que a gente tem essa ciência. E é legal que o pessoal de casa está contratando a gente, que a gente vai se especializando junto com eles. A gente já tem um laboratório, literalmente, em casa, de formando pessoas, discutindo, criando método, formar comunidade, como tu está fazendo, de juntar para a gente ir mais forte para o mundo mais amplo. Que em casa a galera já sabe. Que isso aqui é relevante, é importante. Todo serviço de psicologia sempre contrata uma consultoria, sabe da relevância. Eu queria ter uma dessa. Porque sabe que dá resultado. Né? Só que é isso, a gente está construindo o caminho tijolinho por tijolinho em casa para ir para o mundo, né? E é esse trabalho que a gente está fazendo aqui. O OBM Brasil é muito importante para isso, que junta esse pessoal e faz uma vitrine. Olha, empreendedores aí, pessoal, investidores, existe a ciência e tem esse grupo. Estamos aqui. A gente está fazendo e mostra serviço. Começa a mostrar serviço que a demanda vem. Dali também, como você falou, pode ser uma vitrine e se espalhar. A NELS, ela surgiu tem 13 anos, né? Surgiu em 2010. Nunca foi voltada para o mercado específico de psicologia. Isso eu acho que é interessante. Eu até falo assim, ela foi se tornando uma empresa de OBM, ela nem era exatamente isso no início. E eu acho isso interessante porque nós criamos toda a estratégia não especificamente para chegar nas empresas de psicologia. Acabamos chegando nos últimos anos porque houve esse crescimento, né, de aba para autismo. Mas os nossos principais clientes são indústria, hotel, resort, outras distribuidoras, enfim, clientes variados em torno disso. Clínica médica, enfim. Isso é interessante porque esse público já enxerga valor hoje no trabalho que a gente faz. Independente, ele não sabe talvez exatamente o que é, mas inclusive a gente vem mostrando que é OBM para eles. Eu falo assim, a gente não vende porque é OBM, vende porque a NELS ela tem vários clientes que vão referenciar, mas hoje eu falo, olha, isso que a gente está fazendo é OBM. Para a pessoa também enxergar que existe essa área e falar, olha, a NELS fez um trabalho aqui de OBM na empresa e foi legal. Porque aí assim, a área vai se consolidando. Mas uma coisa que eu coloquei nos últimos meses, isso a própria comunidade faz parte disso, é que eu quero ajudar todo esse público de pesquisadores. Tem pessoas excelentes, né, Renan? Falo assim que muitas pessoas que são tecnicamente excelentes estão ali na comunidade e que talvez não conseguiram fazer esse caminho para ir para esse mercado mais amplo. Eu falo mercado mais amplo porque muitas vezes ela está no mercado restrito de aba para autismo. E eu falo, é ótimo, é um mercado muito bom, porque o mercado está também lá em cima, bombando, né? Mas eu falo assim, fora desse mercado é um mundo muito grande. É outra coisa também, né? É outra aprendizagem. E a gente tem que fazer essa transição. Teu trabalho é importante por isso, tá fazendo essa transição, tá levando isso para o mundo.
Esse, para mim, é o desafio que eu tô colocando para mim, sabe? De ajudar. E eu venho conversar com todo mundo que... Inclusive, se você estiver querendo trabalhar com OBM, não sei como abordar a empresa, como criar um produto, me chama lá, conversa, que a gente tem feito essa conversa com todo mundo, ajudado a criar serviço, modelo de serviço, como eu apresento esse serviço, porque isso faz toda a diferença quando eu vou, enfim, para o mercado que eu não conhece exatamente o que é análise do comportamento, né? Até teve um evento lá do IBAC, que eu participei talvez uns 2 anos, que eu falava muito isso. Eu falava, gente, não adianta você chegar lá no mercado e falar, eu trabalho com análise do comportamento. Ninguém nem sabe o que é isso. Tchau. Legal. Nem sabe o que é isso. Bacana. Então, você tem que ter um outro caminho para vender esse serviço quando você sai dessa área. Eu vou vender para uma concessionária de veículos. Não vai chegar lá e falar, olha, eu trabalho com análise do comportamento. Ninguém vai dar relevância para isso. Mas, ao mesmo tempo, ela não sabe como criar esse caminho. É outro repertório, outra repertório. Para mim, esse é um desafio grande. Eu estou falando especificamente da área de OBM. A gente está falando de conexão de ciência e empresas. Talvez outras áreas tenham essa dificuldade também. Sim. Mas a área que eu estou mais, que é a de OBM, vejo que essa dificuldade. Às vezes, pessoas com uma repertório excelente, muito boas, mas elas não vão conseguir criar um produto, empacotar esse produto e dizer... concessionária, indústria, eu consigo te ajudar nesse problema, né? E para mim hoje tem me colocado esse desafio de ajudar nessa transição, que é um pouco do que a gente fez, mas como eu falei, não vou nem dizer que a gente fez pensando, porque na verdade lá a gente nem era OBM exatamente, era uma outra empresa e ela foi se configurando em OBM nos últimos anos, então acho que esse é um grande desafio, né? Hernando, para a gente caminhar aí para o nosso fechamento, primeiro eu quero te agradecer de novo. Muito bom conversar com você. Pode chamar, quero mais. Nós vamos conversar várias vezes. Pode esperar que essa é só a primeira conversa, tá, gente? Vão ser várias, muito assunto pra gente colocar na mesa. Mas eu queria que a gente fechasse a nossa conversa fechando com as principais recomendações que você traria para esse pesquisador que está lá, seja formado, porque eu sei que muita gente formou, não está trabalhando agora. Não passei por essa experiência, porque quando eu fiz o mestrado eu já tinha empresa. Então, né, o mestrado foi meio complementar ali. Venho aí... Tem um grupo nosso, a gente fica brincando. Todo mundo lá só tem mestrado. A gente fica falando, a gente vai para doutorado ou não, né? Esse momento. A gente brinca assim, a gente não quer, mas vai acabar acontecendo. Então, não passei por isso, mas eu sei que muita gente fez esse caminho, né? Fez graduação. Tem amigos, muitos amigos assim, que fizeram graduação, mestrado, doutorado e depois não conseguiram se colocar dentro de uma universidade. Ou então, estão em uma universidade, mas não estão felizes. Sim. Também tem alguns que estão nessa situação. E para esse pesquisador que está se formando ainda, está no mestrado, doutorado, como que a gente poderia recomendar para eles esse caminho? Qual caminho seguir a partir de agora? E também para esse empreendedor que está lá com seus problemas na empresa, como encontrar essas pessoas? Excelente pergunta. Um dos caminhos eu dou desde meus alunos de graduação, que é na psicologia específico. E isso serve também para ciência, cientista em geral. Você tem que aprender 2 repertórios. O específico para usar dentro da academia, para publicar artigo, para brigar com cientista, para avançar a ciência, que é esse técnico. É o reforço por aproximação suscetível, né? Coisa toda. E você tem que desenvolver um outro repertório que é para comunicar com as pessoas. São 2 aprendizagens, são 2 coisas distintas, são 2 contextos distintos. Universidade é o local disso, de termo técnico, de jargão, de brigar. Não, comportamento não é isso, controle de estímulo é outro, porque é assim que a coisa avança, dentro da academia. Fora da academia é outra coisa, você tem que vender aquilo que dá certo, falar aquela versão resumida. Entender que em casa tem treta na ciência? Tem, mas essa é a função do cientista. Quem está me contratando não quer saber das tretas da minha área, das fragilidades, dos problemas. Ele quer saber o que a minha área dá de resultado. Então você tem que ter esses 2 repertórios, um de desenvolver a treta científica acadêmica e outro de fazer esses pacotes de comunicar o que funciona da sua ciência, deixando a treta de lado. A treta é a profissão do cientista. É o que eu faço. O cara que está me contratando, não interessa se o reforço tem outro nome, se é instrumental ou é reforço positivo. Não. Interessa consequência, controla o comportamento e que eu sei manipular consequências de ambiente. Então, você já entrega isso, né? Então, são 2 repertórios. E aí, para o pessoal que está se formando, né, mestres e doutores, e da graduação também serve para todo mundo, recombinar. E tenta ver o que está acontecendo no mercado, no mundo. Se não vai ter lugar para professor, é pouco, né? Não tem vaga,
ver o que tu está aprendendo na universidade e como isso conecta com os problemas do mundo. Inclusive os teus problemas. Eu gosto muito de ações afirmativas, essas coisas de universidade, que levam outros olhares. Aquilo que eu falei lá no começo. Se vem todo mundo que vai estudar na UEL, vem do mesmo bairro, da mesma classe social, com a mesma origem, vai todo mundo pensar nos mesmos problemas. Porque é onde o calo dói. Sim. Quando você começa a chamar outras pessoas, outros problemas começam a surgir, né? Então você que está aí se formando no mestrado, no doutorado, na graduação, começa a tentar conectar aquilo que você está vendo na universidade, ou até o que tem na ciência que você vê na universidade. Às vezes as aulas são tão básicas que você tem que consultar na literatura científica mais moderna, né? Mas conecta isso com os problemas do mundo. São problemas de gestão, são problemas das empresas, são problemas de inovação, da criatividade, de saúde pública, político, estético, ético, moral, e começa a pensar a fazer essas pontes, porque é esse o caminho, né? Você falou das duas linguagens, eu brinco muito que eu aprendi isso com empresas de tecnologia, né? Desenvolvedores. Porque primeiro caí numa empresa a primeira vez e eu falava assim, eles falavam um monte de expressão, eu não entendia nada, né? Porque é uma outra língua. E aí, mas eu aprendi uma coisa que eu trago muito para minha prática, que é, isso tem relação com recombinação, né? Você falou, é uma recombinação. Mas eu falo isso muito dentro da comunidade de OBM. Eu falo, aprendi com a tecnologia que existe front-end e back-end. Então, o software que eu vou usar, eu como usuário, eu não quero saber qual linguagem se usou, se foi Java, se foi .NET, se foi o que for. Eu quero nem saber o que é isso. Eu quero ir lá e fazer o cadastro, apertar OK e funcionar. Resultado. Ok? Quero que seja agradável, que eu consiga, que funcione, que eu vou abrir o aplicativo e ele não fica travando. É isso. Eu não tenho... O que está ali por trás para mim não é o mais interessante. Agora, para isso funcionar, existe o back-end, que tem todas as suas estratégias, estruturas, tem, enfim, você vai estar hospedado na nuvem, de qual forma, etc. Isso o desenvolvedor precisa saber, mas para eu vender o produto, ele precisa ter o front-end muito adequado, com um layout bom para o usuário utilizar, né? Eu falo a mesma coisa quando eu falo de serviços e serviços de base científica, né? Principalmente, tecnológica. Eu sei que tem um monte de coisa por trás que eu preciso entender, estudar, etc. Mas quando eu vou para o cliente, eu tenho que ter um front-end que seja palatável, que ele consegue ver, entender e falar, isso faz sentido para mim. Se ele não fizer isso, eu posso ter o melhor back-end do mundo, posso ter a melhor estrutura de ferramentas e técnicas, etc. Mas isso não vai colar para ele. E eu falo assim, hoje a gente tem dentro da comunidade um excelente back-end e um péssimo front-end. Bem isso. Eu brinco isso, né? Falo, olha, vamos pensar, e isso eu estou falando de OBM, onde estou mais em contato, mas outras áreas também sofrem disso, né? Sim. De falar, nossa, porque a ciência ela é muito forte nessa linguagem técnica. Mas quando eu vou para uma aplicação, e isso vai envolver uma pessoa leiga naquele assunto, eu tenho que fazer essa transposição e tem que ser bom de front-end também. É isso, a pessoa quer resultado. Então você tem que mostrar, olha, o que eu tenho dá o resultado que tu quer. Você tem que mostrar isso, que é uma outra coisa, como faz. É que lá as fadas da administração, como você falou, é o contrário, né? Tem um excelente front-end, ela vende fácil, fala, nossa, é legal, faz sentido pra mim. Aí as engrenagens, ali a técnica mesmo a gente faz o cadastro lá e não funciona o software, né? Então a gente precisa aprender um pouco disso e fazer essa conexão. E eu tinha te perguntado de esse empresário, ou às vezes nem ainda um empresário, mas um empreendedor, está pensando em criar um produto, alguma coisa. Como que ele acha esse pessoal que está, pesquisador ali, que está disponível no mercado, vamos dizer assim? Pós-graduação, busquem as pós-graduações das universidades. Falem com os coordenadores, como eu que sou um, né? A gente faz parceria público, assim, essa do STF, eles vão atrás da gente, tantas prefeituras que a gente tem parceria, coisas desse tipo. É a mesma coisa, busquem os programas de pós-graduação. Toda universidade pública tem vários, de todas as áreas. E eles têm notas, né? A gente que é da área sabe, é um programa bom e tal, mas eles são graduados, você sabe, esse aqui é um tradicional, tem nota 5, 6, 7, esse aqui está começando, né? Então vejam isso como um local que está formando pesquisador. E que você pode consultar, inclusive jogar a tua demanda para pós lá. Tem muito aluno que vai se interessar e começar a fazer esse contato direto com pós-graduação. Não é curso de graduação, essa é a dica. Não vou falar com curso de graduação da psicologia, colegiado de psicologia, não, que eles estão formando psicólogo. São as pós-graduações, que é onde está sendo formado mestre e doutor, que tem de todas as áreas, comunicação, direito, tecnologia, inteligência artificial, né? Tanto que essas pós mais técnicas, né, lá da USP, aquelas que são
de estatística e tudo mais, eles já são a própria FAO. A de economia já é direto no mercado. Eles já estão ligados com um monte de coisa que eles já estão dentro da universidade, literalmente. Quase um lobby já. Aí tem um lado ruim, né? Mas tem essa ideia. Eles ficam lá e ficam, qual é a pesquisa, qual é o projeto que tem, bora fazer uma parceria e tudo mais. Então, vá atrás das pós-graduações, que lá é onde os cérebros estão sendo formados. Que não é graduação. A gente fica assim, a universidade é muito grande, né? O que eu vou buscar? Pós-graduação. Eu estava pensando assim, a empresa ela tem um interesse, digamos assim, em encontrar profissionais, mas talvez ela tenha também esse interesse de financiar pesquisa, se é possível hoje. Na universidade pública é complicado, né? Porque tem várias questões éticas aí, né? De quando entra o dinheiro para isso. Mas a gente pode fazer parcerias por fora. Outros projetos. Aí tem Senai, Sebrae, tem outras coisas fora da universidade que a gente pode fazer. Que financiar projeto na universidade tem um monte de barreira ética, porque aí entra conflito de interesse e tudo mais, né? Mas dá para fazer em outras modalidades, né? Tem outros projetos, tem parcerias público-privadas, também, né? Fundações, tem caminhos específicos para isso. A gente tem contato com algumas fundações, eu vejo que elas funcionam bem como uma ponte ali também. Fundação Araucária, FAPESP. Hoje em dia a gente tem a Serrapilheira, que é uma instituição de fomento de pesquisa que é privada, é só com fundo privado, gente muito rica que toma dinheiro para financiar a pesquisa. Aí eles fazem os editais e eles financiam mesmo. Tudo privado, fundo privado. Já tem no Brasil. Ótimo. Então, isso daí é gente bilionária que sabe a importância da ciência. Não tem dúvida. Que a gente falou, né? Os principais mercados, as principais empresas apostam muito em ciência, muitas vezes em contato com as universidades e, na maioria das vezes, também dentro da própria empresa, né? Isso. Se for pegar a Google, os bancos, aí pegando no Brasil, as maiores empresas, a gente tem Petrobras, bancos e as empresas todas têm seu centro lá de pesquisa com pesquisadores bem importantes. Porque isso, em área de tecnologia é muito comum isso. Eles já têm os headhunters, né? Aquele é o aluno brilhante daquela universidade que faz aquilo. Eles já estão captando. Isso para tecnologia, esse tipo de tecnologia aqui de celular, né, implemento já existe. Tem que ter para as tecnologias que não são tão palpáveis, como psicologia. Essas estão começando agora. Então, é esse o chamado. Essa mesma coisa como a gente chama a gente na universidade para fazer celular e tecnologia, a gente chama para aprimorar serviços. E o Brasil vive de uma economia de serviços. Então, a gente tem que acessar esse pool aí de recursos. Ótimo, pessoal. Você que está aí na pós-graduação, mestrado, doutorado, aproveita. Está num excelente momento. O mercado está nessa virada, eu também estou percebendo isso. Sim, ele está mais aceito. A gente passou por um mundo de negacionismo científico, é pêndulo. Quando a sociedade não gosta muito de uma coisa, ela vê as consequências disso e na sequência ela começa a gostar daquilo. E fica nisso, para um lado e para o outro. Agora a gente está no momento que ciência está valorizada. Todo mundo quer ciência porque dá resultado. A gente viu vacina, a gente saiu de uma pandemia por isso. Né? Então a gente tá nesse momento, ciência é bom e existem ciências diversas. Então, mestrandos, doutorandos, botem e vendam a ciência de vocês para o mundo. E conectem. Se o teu trabalho é muito teórico, é muito conceitual, pensa o que isso resolve no mundo. O que dá para fazer com isso além da universidade, além da minha tese, da minha dissertação. Dá para prestar um serviço, dá para colaborar com o serviço que já tem, dá para entrar no mercado para resolver problema das pessoas, né? Ou para auxiliar processos que já estão aí. Tentem conectar com isso, que é o futuro. E a entrada, às vezes, não vai ser, inclusive, a melhor remuneração, um pouco do que você falou. Mas não tem dúvida. Entrou, está trazendo resultado, bom trabalho, naturalmente aquela empresa não vai querer perder aquela pessoa e valoriza. E é isso. Que é assim que funciona. E a gente tem que criar demanda. Aí é mais trabalho pra gente, né? A gente tem que falar e dizer, olha, eu sou cientista, eu trabalho para isso, eu posso dar resultados. Com erro e tudo mais na ciência. Mas é dar a cara a tapa, é se vender para o mercado, para pensar com cabeça de cientista na iniciativa privada, que tem espaço e dá certo. Só que nem sempre os espaços estão abertos. A gente tem que ir lá cavucar, criar, né? Convencer as pessoas. E muitas já estão convencidas. E como a gente mostra resultado, tende a convencer mais ainda. O mercado existe, mas precisa ser conquistado. E isso, já tem uma parcela conquistada, mas o mercado é enorme. Então, tem muitas que nem foram tocadas ainda, né? Tem muita diversidade aí. E a gente é ferramenta de aprimoramento de processo. Ótimo. Então dá para se inserir em qualquer lugar. Sem dúvida. Mercado muito grande, muita oportunidade. E para a empresa também, muita oportunidade. Agora, aproveita, viu, gente? Você que tem empresa aí, aproveita que o momento tá ótimo. Quando essa virada acontecer, vai faltar mestre e doutor. Sem isso, dúvida, é o pêndulo. Quando descobrirem essa fonte de ouro, aí não vai ter doutor suficiente. Então, o momento é agora. Aproveita. Ou eles vão ser muito caros. As pessoas aí para sua empresa. Porque talvez daqui a pouco você não vai conseguir trazer isso. Não, eu faço a futurologia agora. 30, 40 anos eu dou. Para isso virar. Para isso virar, né? Olha só, 30, 40 anos, parece que é bastante tempo, mas passa muito Isso vai rápido. ser turbinado por inteligência artificial. A gente vai precisar de gente mais criativa, mais essa cabeça de cientista, de metodologia, que o resto o algoritmo vai fazer. O resto vai fazer e vai automatizar, né? Mas você precisa só de alguém para fiscalizar. Ótimo.
Hernando, muito obrigado. Aprendi bastante, como sempre. Também, né? Nossa conversa que sempre ligar. E acredito que as pessoas também vão aprender bastante, vão aproveitar bastante do que a gente conversou aqui. Você sabe, né? Sempre quando a gente vem com os projetos, a primeira coisa que eu converso é o Hernando, porque eu sei que ele topa tudo. Não, nosso laboratório CRIACOM, Grupo de Criatividade, Inovação, Cognição e Comportamento, é isso. É um mecanismo, uma engrenagem para ajudar quem está na ponta. Quem está no mundo resolvendo problemas. Chama a gente aqui na universidade, que a gente pensa, conecta esse problema. Tem uma legião de alunos vorazes para trabalhar, para pensar as coisas, né? Então é só chamar a gente que a gente encara os problemas e pensa junto. Inclusive fazer o que a gente falou aqui, talvez de trazer você, alunos e empresários, pessoas que estão de histórias e backgrounds diferentes, para conversar, vai ser fantástico isso, Com certeza. né? Então as ideias vão surgindo, vão sendo recombinadas e vão amadurecendo. Tá aí. Fernando, de novo, muito obrigado. Foi ótimo e tenho certeza que as pessoas vão aproveitar bastante nossa conversa aqui. Muito bom, agradeço aí, foi excelente, né? E sigam aí as redes, tudo que só vai ter conversa melhor aqui. Só conversa boa. Isso daqui é o começo, outra futurologia, hein? Da nossa área de OBM, gestão de pessoas, ciências do comportamento, né? Saindo da academia, isso aqui é muito importante. Eu vejo isso aqui como uma engrenagem inicial ali, uma sementinha muito importante do que a gente vai ver daqui a um tempo. E tem muita gente no mercado que precisa disso, muita gente se formando que quer fazer isso. Tem que ter alguém para fazer a ponte. Nós estamos puxando das duas pontas. Quando elas se encontrarem, né, vai ser... Isso é um outro trabalho. Alguém tem que fazer, que não é quem está numa outra. É uma outra pessoa que é o que tu está fazendo. Então, isso é muito importante. Muito legal. Pelo menos eu tenho me colocado esse objetivo de juntar essas duas pontas. Que às vezes elas estão... elas precisam se combinar. Elas têm demandas que são... podem ser combinadas, mas elas estão olhando para lados diferentes e juntar. Quando isso acontecer, a área explode. Não tem dúvida disso. Né? Ótimo, Fernando. Obrigado. Pessoal, sigam a gente aí nas redes. Compartilhe também esse episódio, compartilhe com seus amigos, seus colegas, para todo mundo aproveitar. Tenho certeza que seja empresário, seja gestor, ou seja também os profissionais, os pesquisadores, vão conseguir aproveitar bastante essa nossa conversa aqui.